Olá, querido concurseiro, querida concurseira. Esse é o nosso módulo História do Brasil, sou o professor Rodrigo. E hoje a gente vai começar falando justamente sobre o contexto da expansão marítima e do colonialismo. Contexto das grandes navegações, dos impérios ultramarinos, a fase dos descobrimentos. Todos eles sinônimos para nós designarmos o período dos séculos iniciando em 14, 15, 16 e representando justamente a característica agora das transformações políticas e econômicas decorrentes da Europa. Nós temos então, portanto, um panorama que vem justamente do final da Idade Média, em que estava restrito praticamente a essa extensão aqui, essa faixa de terra localizada no norte da África, a navegação do Mediterrâneo e grande parte da Europa. Desconhecia-se assim, portanto, todos os outros grandes continentes. A única exceção deles era o comércio com o Oriente, que já se desenvolvia, já tinha-se acesso às especiarias, ao comércio de substâncias que vão ser assim transportadas, exportadas, comercializadas na Europa. Portanto, esse contexto da expansão marítima, ela vem justamente aqui se intensificar a partir do início do século XVI. Esse mapa mundi de Cantino, supostamente de origem anônima, foi um mapa que demonstrava, caracterizava praticamente a distribuição dos espaços de terra e assim pôde-se caracterizar justamente as rotas de comércio. A rota da seda era uma das mais importantes delas, que se localizava aqui na região de Calicut, na Índia, e que podia-se assim trazer todo o comércio de especiarias para a Europa. Porém, apesar de tudo, esse mapa, esse específico que nós relacionamos aqui a Cantino, ele está agora em poder, em monopólio dos italianos e dos muçulmanos, que assim basicamente concentravam o comércio em torno dessa região aqui do Mar Mediterrâneo, sem que houvesse ainda relações com a nossa América do Sul, América do Norte e principalmente a região aqui do sul da África, do continente africano. Então, portanto, para nós começarmos a entender um pouco esse processo, nós vamos começar justamente falando do panorama político, das transformações políticas e econômicas decorrentes da Idade Moderna, período de 1453 até 1789. É o contexto, na verdade, de surgimento dos estados absolutistas, o contexto de formação do Estado Nacional, o Estado Nacional moderno como nós conhecemos. É assim, portanto, que esse Estado Nacional vai ser caracterizado justamente pelo conjunto de instituições responsáveis pela administração da nação dos recursos naturais, dentro desse contexto da exploração dos grandes descobrimentos. Era já dentro desse período recorrente a fase aqui que vamos aqui perceber entre a formação da burguesia, desde o renascimento comercial, desde o renascimento urbano, formando uma classe voltada ao comércio, e a sustentação, a base da nobreza, de onde vai surgir o Estado Nacional, esfacelando as antigas instituições feudais, a antiga relação do feudalismo. Nesse processo aqui, então, a aliança entre a nobreza e a burguesia, elas vão caracterizar um sistema político que nós vamos denominar aqui de absolutismo. É o sistema político decorrente da Europa a partir dos séculos XIV, XV e XVI. Ocorre justamente que dentro desse processo de formação do Estado absolutista, nós temos a centralização política, judiciária e tributária. Isso baseando-se, portanto, na formação aqui de busca por novas rotas de comércio com o Oriente, como falamos, como mencionamos a própria Rota da Seda, e também, acima de tudo, busca por terras férteis, que pudessem ter acesso, permitir acesso a matérias-primas, bem como a acumulação de metais, que era até esse momento a moeda mais confiável em torno das transações comerciais. Então a busca por esses estados, ela gerou alguns motivos que impulsionaram essas grandes navegações, esses descobrimentos no início da Idade Moderna, em 1453. Isso tem relações principalmente articuladas entre a monopolização ou o fechamento do mar Mediterrâneo em 1453. Professor, o que representa isso? Representa justamente o período em que nós teremos aqui a tomada, a derrubada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, assim fechando essa região que nós conhecíamos aqui
de acesso ao Mar Vermelho para se chegar aqui ó, na região das Índias. Então era utilizado ainda esse canal localizado ali na região do Egito, em Suez, para escoar os materiais, escoar os produtos para se chegar até essa região aqui ó, de Calicut, na Índia. Então, monopolizada essa região, monopolizado esse acesso que nós tínhamos, Constantinopla se localizava basicamente aqui, ó, nós tínhamos agora um novo fator que vai impulsionar essas grandes navegações. Então, portanto, nós vamos aqui ó, perceber a conotação, a formação de Portugal enquanto um império absolutista. Este foi, portanto, na Europa, o primeiro estado a se projetar para o mar, o estado absolutista, a se projetar ao mar, a impulsionar investimentos, impulsionar, assim, deslocamentos de financiamentos que pudessem ter na burguesia uma possibilidade de encontrar novas rotas de comércio para essa região aqui ó, do Oriente. Isso nos caracteriza a importância, na verdade, de alguns fatores. Portugal está localizada aqui ó, na Península Ibérica, basicamente aqui ó, projetada para o Oceano Atlântico e assim caracterizando uma localização geográfica já muito bem desenvolvida, muito bem posicionada para que se pudesse ter o contato com essas regiões e se desenvolvesse esse deslocamento de recursos para lá. Então, investimentos e localização geográfica, como a famosa Escola de Sagres, é onde nós teremos a concentração, assim, de recursos do Estado para impulsionar essa possibilidade aqui ó, da burguesia desenvolver as suas atividades comerciais. Temos que fazer um aspecto comparativo mais ou menos ó, como a corrida espacial lá da década de 60. Necessitou-se de um Estado, a concentração da nobreza, as instituições responsáveis pela administração da nação, bem como da própria burguesia, para impulsionar, portanto, assim, estes pesquisadores, comerciantes, estes que estavam dispostos a comercializar né, produtos com a região do Oriente. Então é nesse sentido que Portugal se reconhece como uma pioneira da sua expansão marítima e do seu próprio absolutismo. Isso já antecipando a característica lá de 1385. Foi justamente o período designado pela dinastia de Aves. É a dinastia responsável pelo processo aqui de exploração e colonização do Brasil. Já que houveram dentro desses processos aqui, ó, uma dinastia responsável pelo processo de impulsionar os investimentos para o além-mar. Foi considerado por alguns historiadores, não é necessariamente uma revolução burguesa, mas apoiada por burgueses e que permitiram, assim, o desenvolvimento e o pioneirismo da expansão marítima concentrada em Portugal. Então, acima de tudo, ó, localização geográfica, investimentos, um espírito aventureiro que pudesse descobrir as relações, inclusive pudesse desmistificar características de que a Terra era tinha uma forma plana, de que tinha-se assim mares desbravados e assim possibilitando o descobrimento dessas regiões. Então isso vai acontecer essencialmente dentro desse contexto da Revolução de Aves, considerado o principal grande aspecto aqui ó, de desenvolvimento da expansão marítima portuguesa. Aqui, ó, 1385, o contexto da nossa Revolução de Aves. Então, portanto, dentro desse contexto, a gente começa a falar justamente sobre o Império Ultramarino Português. O começo, o desenvolvimento da busca por especiarias. O Império Ultramarino Português, de fato, começou o seu processo aqui, ó, inicial de exploração marítima, concentrando interesses, duplos interesses, de um lado na nobreza, que arrecadava impostos, concedia-se assim monopólios, concedia-se assim privilégios para que a burguesia investisse em negócios voltados à busca por especiarias. Isso começou a acontecer de fato inicialmente nas ilhas do Atlântico e na costa da África. Isso quando Portugal aqui ó, vai caracterizar justamente a conquista da região de Celta, localizada aqui ó, em 1415 na cidade de Celta, na África. Isso representava para o sistema absolutista
a base do sistema econômico típico da Idade Moderna. Se de um lado temos a concentração política do absolutismo, de outra nós temos o mercantilismo, o sistema baseado na circulação de mercadorias, controladas pelo Estado, controladas pela própria nobreza, que representava a sua arrecadação de impostos. Esse sistema econômico considera-se alguns historiadores serem já o início do capitalismo, uma fase comercial, pré-capitalista ou capitalista propriamente dita, que vai concentrar as necessárias cobranças de impostos e investimentos que serão desencadeadas, assim, portanto, para a incipiente revolução industrial que vai acontecendo lá no século XVII, que vai justamente acontecer no século XVII. Então esse Estado, na verdade, esse sistema econômico, parte-se da prerrogativa de um sistema que era controlado, que passava pela intervenção, que passava justamente sobre o crivo do Estado para definir as suas capacidades de investimentos, de arrecadação de impostos e até mesmo, né, a definição das questões das especiarias, do comércio das especiarias. Cabe se relacionar que essa questão das especiarias aqui, ó, em termos de início da Idade Moderna, ela representava ainda uma espécie de arrecadação, uma espécie de produção agrícola ainda muito deficitária em termos de uma dieta, em termos de uma composição alimentar. Isso, portanto, né, as dificuldades de preservação, principalmente da carne, da própria produção agrícola, levava a gente a compor algumas especiarias importantes que eram comercializadas em toda a Europa, principalmente a pimenta, o sal, a canela, o gengibre. Isso disfarçava muitas vezes o gosto, né, o gosto ruim, o gosto pesado, estragado dos alimentos, e assim podia se mascarar um pouco, né, a própria condição alimentar. As especiarias, portanto, foram consideradas ainda nesse processo artigos de luxo, não se massificaram, né, não foram igual ao açúcar brasileiro, que depois vai se massificar e incorporar um comércio no cotidiano de toda a Europa. Eles, portanto, ainda representavam aqui especiarias como artigos de luxo. Isso, portanto, nos dava aqui, ó, justamente a região do norte da África e principalmente essas ilhas do Atlântico, as ilhas da Madeira, as ilhas de Açores, as ilhas de Cabo Verde, estas localizadas basicamente nesses pontos principais aqui, ó, próximos aqui, ó, da região do norte da África. Isso nos impulsionava, portanto, que Portugal já tivesse, desde o início aqui, ó, do século XV, uma importante atividade econômica voltada à produção do açúcar e, em grande parte, à utilização já de um conhecimento necessário para abastecer os mercados europeus aqui, ó, da nossa principal especiaria. Em 1488, somente, portanto, quase que 53 anos depois, nós teremos aí, ó, dois grandes eventos importantes, ó. A circunnavegação do Cabo das Tormentas, né, relacionado aqui, ó, pelo périplo africano, né, considerado agora a chegada, a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, né, e por Bartolomeu Dias, e 1498, a chegada às Índias por Vasco da Gama, fazendo justamente esse contorno aqui, ó, pelo périplo africano e desembocando aqui, ó, nesta região ali, ó, onde se localizava principalmente as principais colônias de origem portuguesa e a principal região aqui, ó, de comércio com o Oriente, a região das Índias. Então, portanto, é neste processo que teremos inicialmente as disputas caracterizadas de fato pelo globo aqui, ó, pela concessão de territórios, pela concessão de privilégios que pudessem impulsionar duas grandes potências, portanto, nessa expansão marítima. Por que duas grandes potências? Porque a gente não pode deixar de lado a questão da Espanha, ó. A Espanha que vai, de fato, chegar à América em 1492 pela frota que aportava aqui na região das Bahamas, liderada por Cristóvão Colombo. Chegava-se assim a uma conclusão, portanto, que essa expedição que desembocava aqui na América tivesse chegado às Índias, já que era característica, teorias, cientes de que estes expedicionários, esses grandes aventureiros, pudessem alcançar justamente, saindo aqui, ó, da Europa, um acesso que pudesse dar aqui, ó, um encontro às Índias. Então, de fato, quando em 1492 Colombo chega à América, ele imaginava estar chegando o acesso à região das Índias.
Somente em 1505, quando Américo Vespúcio aporta nessa região, é que a América levará em homenagem o seu nome. De fato, concluindo-se que tivéssemos descoberto um novo continente, este relacionado pela América, a região da América Central inicialmente e a região, portanto, da América do Sul. Aqui a gente tem, portanto, algumas características de acordos e tratados, principalmente firmados entre as grandes potências, e demonstrando, portanto, que também haveria, nessa região da Espanha, na região de Portugal, da Península Ibérica, um interesse religioso por trás. Daí, de fato, as caravelas terem sido lá relacionadas pelas cruzes de Malta, que eram, assim, representando uma espécie de continuação da própria expansão do cristianismo, daquele ideal das próprias cruzadas. Então a gente vê aqui uma intermediação dos próprios estados papais, a intervenção do próprio Papa, com a determinação de bulas que pudessem assim separar de fato as regiões entre Portugal e Espanha, já dada a proximidade dos reis católicos localizados na Península Ibérica com a região aqui da Itália, em Roma. Isso descontentava grande parte das outras grandes potências que estarão em processo de unificação, como a Inglaterra, a França, posteriormente a Holanda, que vão ocupar regiões aqui, como nós vamos perceber em grande parte da história do Brasil. Mas foram estas bulas que determinavam a legítima exploração desses territórios, ou seja, a autorização para a exploração desses territórios. O primeiro acordo firmado justamente entre esses estados e a igreja teria sido justamente um acordo firmado pelo Tratado de Toledo, que ele viria justamente aqui a determinar inicialmente uma separação entre norte e sul, a partir dessas regiões aqui das Ilhas da Madeira e das Ilhas de Açores. Um ano depois do Tratado de Toledo, vinha a primeira bula, que separava de fato o norte e o sul a partir das Ilhas Canárias, estas localizadas aqui. Então o que passasse a norte, concentrando os territórios da Espanha, o que passasse a sul, concentrando todas as regiões aqui, já conquistadas, já caracterizadas pelo interesse de próprio Portugal. Descontente com esse processo, vamos perceber uma outra bula, um ano antes do nosso famoso tratado localizado aqui em Tordesilhas, a bula Intercoetera, que essa vai alterar já a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, estas localizadas aqui. Então, portanto, as terras pertenceriam à Espanha, a oeste, e a leste pertenceriam, na faixa aqui do Brasil, às regiões de Portugal. Sabendo-se ou não de toda a extensão de terra localizada até aqui, você vai perceber que este tratado será anulado para a afirmação, então, do tratado que vai definir os atuais territórios aqui, praticamente, dos territórios brasileiros. Este estabelecendo agora um novo limite, um limite de 370 léguas. Olha aqui o que Portugal, diferentemente, alcançava pela bula Intercoetera, praticamente só a região da África e grande parte das ilhas, sem ainda alcançar no Brasil. Aumentando-se para 370 léguas, nós teríamos um espaço muito maior para caracterizar a nossa exploração colonial, que é o que a história do Brasil vai aqui acabar nos relacionando. Então, portanto, o Tratado de Tordesilhas demonstra que havia uma inconsistência por parte de acordos entre as grandes potências e, acima de tudo, desavenças e divergências entre as grandes potências da Europa, também interessada nesse tipo de exploração. O objetivo de Portugal, então, de fato, ela pode se concluir pelo seguinte, que era um objetivo de desmonopolizar, retirar o monopólio das mãos dos genoveses, dos florentinos, dos italianos que concentravam grande parte do domínio sobre o Mediterrâneo, bem como, de fato, também retirar o monopólio e o controle de acesso ao Mar Vermelho, que dava acesso às Índias. Então, portanto, de fato, nós vamos poder concluir que essa expansão marítima, ela visava agora despender recursos concentradas primeiro no Estado português, para que grandes navegadores, como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, pudessem assim ter interesses dentro desse processo de expansão marítima. Dadas estas rotas comerciais, portanto, a gente tem um contexto característico dessa expansão marítima. É a transição para o início do nosso capitalismo,
um capitalismo ainda na sua fase comercial, que vai capitalizando investimentos para a incipiente manufatura, para a incipiente industrialização, ascendendo-se a partir de uma nova classe social, a burguesia comercial, o surgimento do contexto do Estado Nacional através do enriquecimento do ouro e do comércio. É o período que, posteriormente, associados a todo o ideal de cristianização, cobrando-se impostos, cobrando-se dízimos, despendendo-se recursos para o Estado, nós vamos justamente compreender um processo como sendo o enriquecimento do Estado Nacional a partir do volume de circulação de mercadorias. Num mercantilismo, portanto, quanto maiores fossem as circulações de mercadorias, maior seria a arrecadação, maior seria justamente a capitalização necessária para o Estado Nacional, como é o caso que nós vamos ver do Império Português, do Império Espanhol, futuramente do Império, do Grande Império Marítimo, formado pela França e pela Inglaterra. Isso, portanto, nos dá algumas ideias para pensarmos o início aqui da exploração pela Península Ibérica. Isso só é possível e coincide-se, inclusive, o ano de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo até a América, irá coincidir com a expulsão, o período de reconquista da Península Ibérica pela expulsão dos muçulmanos. É quando a Espanha irá concentrar suas forças para expulsar os seus invasores, para expulsar os seus correligionários aqui, religiosos, e formar um Estado verdadeiramente católico. Isso aqui para Portugal nos tem importantes características da formação aqui, que demorará de fato para se concretizar e que, acima de tudo, irá demorar ainda um período de tempo com a conquista de Celta até a exploração efetiva do Brasil. Então, na costa da África, a gente pode assim relacionar que o Brasil, se em comparação com a Espanha, ele demorou muito mais, com a parte da América Espanhola, ele demorou muito mais para introjetar os interesses do Estado português. Isso vai demorar um período de tempo de acordo com as fases do nosso Império Colonial que nós veremos na história do Brasil. Nós tivemos um período de aproximadamente 1500, com o descobrimento do Brasil, até 1549, para uma efetiva colonização. Essa fase, portanto, da história colonial do Brasil, ela vai se representar por um interesse que ainda se concentrará nas regiões da África e nas regiões das ilhas do Atlântico. É este período, até 1549, portanto, que o Brasil tem aquela fase do nosso primeiro ciclo econômico associado à madeira, a fase do nosso escambo, a fase lá de relação de pequenas trocas comerciais, como foram inspiradas pela preferência da instalação de feitorias na costa da África. O que significa isso, professor? Essa fase, portanto, aqui, da colonização, da ocupação da região de Celta, até as ilhas de Açores, as Canárias, as ilhas de Madeira, foram um período em que a história de Portugal, ela justamente investiu em entrepostos comerciais, chamadas de feitoria. A figura do feitor, portanto, ela nos remete ainda a um comércio muito ainda primitivo, pela necessidade, muitas vezes, da segurança militar. A feitoria, portanto, ela se localizava em regiões mais intensas dessa costa da África, onde se comercializava desde produtos, onde se estabelecia desde o escambo e até de onde saíam os escravos necessários para essas regiões onde a produção de açúcar ela foi mais intensa. Isso nos remete, portanto, a uma ideia de que Portugal já tivesse uma ampla experiência num primórdio de colonização, já tivesse justamente uma influência contornado lá o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, chegando até as Índias e estabelecendo um período no século XV de influências com as regiões do Oriente, com as regiões do Japão e da China. Tanto foi importante essa colonização nessas regiões, tanto das ilhas quanto do Oriente, que os orientais se designam ao período de dominação portuguesa como o século cristão na Ásia. Então, portanto, isso acaba nos relacionando, olha aqui, que até casas de moeda,
até monopólios pela extração de pepitas e de ouro em pó, foi característica da fiscalização real e da instalação desse período aqui, ó, de feitorias em amplas regiões aqui, ó, da África. Então essas ilhas, as Ilhas da Madeira, de Cabo Verde, de Açores, além da produção da cana, da extração do ouro, tiveram um período de abastecimento ali, ó, da exportação de trigo. Então há amplos aspectos aqui, ó, que têm de ser considerados quando nós relacionamos esse processo de expansão marítima. Isso nos remete, portanto, ó, ao uso de uma extensa mão de obra escrava, que será um dos motivos, depois de 1549, se massificar o interesse pelo Brasil e de se intensificar ainda mais o transporte de mercadorias como escravos negros, vindos da região da África, para as regiões do Brasil. Esse é um dos motivos depois que nós explicaremos, relacionaremos na história do Brasil ao fato de caracterizarmos essa relação com o nosso país. Portanto, sabemos que, olha lá, ó, questão que é o nosso beabá da história do Brasil, período de chegada até aqui, ó, das 13 naus que Pedro Álvares Cabral liderou naquele 21 de abril de 1500, em que ele aportava aqui ó, na região de Porto Seguro, região localizada lá da Bahia. Portanto, precisamos, dentro dessa condição aqui, ó, considerar o achamento ou descobrimento. Hoje, inclusive, a sua banca lá, ó, portanto, provavelmente o seu concurso, relacionará conceitos relacionados ao Brasil posterior a 1500, ó, como um achamento do Brasil, né? Já que hoje os movimentos, as teorias, as discussões, elas viram-se em torno não mais de um descobrimento que desconsidera a existência de outras grandes comunidades existentes aqui no Brasil, como os próprios indígenas, mas o fato de nós assim valorizarmos a sua condição e assim descrevermos não mais um descobrimento, mas o fato de relacionarmos um processo de achamento do Brasil. Exemplo, a carta de Pedro Vaz de Caminha, a carta de achamento do Brasil, como se referem hoje essas discussões, esses movimentos, essas ideologias em torno de teorias aqui sobre o Brasil. Então, de fato, nós não vamos entrar em detalhes, se Portugal sabia, não sabia, se havia de fato um interesse aqui, ó, pelo alargamento do tratado e afirmação em Tordesilhas, mas é fato que essas características hoje elas vão aparecer assim ó, em todas as bancas que nós encontrarmos, como um processo agora de achamento do Brasil, pensando e repensando e possibilitando uma discussão maior sobre a condição que esses indivíduos se encontravam do momento em que se chegava até aqui. Daí, as grandes expedições jesuíticas, as grandes expedições de exploradores, os ciclos que vai se passar no Brasil, os períodos de implantação de sistemas de administração política, terão relações com tudo isso. Daí o tamanho e o interesse dessas expedições também estabelecerem contatos, como foi até 1549, pelos aspectos comerciais com os próprios indígenas. Então, portanto, isso fica, acima de tudo, para discutirmos em relação à nossa história do Brasil. Então, a gente conclui dizendo que os séculos XIV e XV, o período dos grandes descobrimentos, da expansão ultramarina, o período de uma revolução ou uma fase de um capitalismo comercial, em que se buscou muitos produtos em matéria-prima, como metais preciosos também, e que o continente mais buscado, a questão da América, foi aí praticamente repartido entre duas grandes potências que vão se desenvolver até o século XVII, Espanha e Portugal. Nos vemos na próxima, bons estudos, queridos, e até!